São tantas as manifestações de corrupção aqui no Brasil e em tantas áreas que quase acredito não ser possível mudar esse terrível quadro também. O fato é que eu desconheço um país que tenha eliminado totalmente a corrupção. Por outro lado, temos vários exemplos de que é possível, sim, diminuir muito o seu nível e manter os corruptos, de certa forma, acuados. A principal questão é como realmente lidamos com esse tema aqui no Brasil. Por que somos tão passivos ao lidar com esse tema tão importante? O conceito de corrupção é bastante amplo e abrange todo o desvio ético para conseguir algo ilegal ou imoral. Então, obviamente, para entendermos esse emaranhado todo de manifestações, manifestações de corrupção, né, é preciso dividi-la em algumas partes, assim. Vamos pensar em níveis, entendeu? A primeira parte, ou primeira camada, o primeiro nível é a corrupção sistêmica. Então, o que vem a ser essa corrupção sistêmica? Significa que eu estou dizendo que há um sistema que, de certa forma, favorece e até exige a corrupção. E é um espaço, claro, bastante favorável para o mau caráter, para o de caráter fraco, que se aproveitam e se submete a esses padrões já pré-estabelecidos. Por exemplo, o Caixa 2, as taxas, o arrego, os sequestros nas polícias, o acharque de empresários, as fraudes nas licitações, desvio de verbas das secretarias, dos ministérios e etc. Essa coisa toda que a gente vê e fica cada vez mais escandalizados e, de certa forma, acostumados. Então, esse é o primeiro nível, né? Corrupção sistêmica. O segundo nível, a segunda parte, que a gente precisa entender é que existe também a corrupção endêmica. O que seria essa corrupção endêmica? Significa que há uma recorrência de corrupção já proliferada, já esparramada, já espalhada em nossa sociedade. E que ela se manifesta com frequência e segue um padrão, de certa forma, já estável. Entendeu? Então isso significa que a nossa sociedade é um ambiente assim, perfeito para o compartilhamento, para a multiplicação, para a propagação dessa corrupção que prevalece. Infelizmente a gente vê pessoas falando da corrupção sistêmica, reclamando da corrupção nos órgãos públicos, de grandes empresas corruptas, né? Como a gente vê aí a Odebrecht, blá, 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 mas a gente fura a fila quando acha um cartão de crédito, né? Como uma amiga perdeu o cartão de crédito, daqui a pouco estava vindo o anúncio de compra, pessoas comprando cerveja, comprando sorvete, comprando lanche, sem pensar que está prejudicando uma pessoa que precisava comprar remédio com aquele cartão. Se um caminhão virar, as pessoas vão direto na mercadoria. Então, a sociedade, de certa forma, manifesta um nível de corrupção. Então, isso que eu chamo de corrupção endêmica. E qual é a grande questão? É que as duas se comunicam, as duas se relacionam. Ou seja, o político reflete a sociedade. E a sociedade é o conjunto dos indivíduos. Deu para entender? Então, existem esses dois níveis de corrupção. A sistêmica e a endêmica. Isso aí você acha no Google, cara. Um terceiro nível é a sindrômica. Ou seja, existem vários fatores. Sindrômica de síndrome, né? Existem vários fatores, existem várias causas que provocam, de certa forma, a corrupção. Por exemplo, o excesso de burocracia, né? Isso faz com que
a pessoa, numa certa necessidade, tenta burlar essa burocracia através de alguma influência política ou através de alguma grana, né? A pessoa precisa resolver um problema no órgão público, no hospital, e só consegue resolver se tiver um amigo. De certa forma, isso é corrupção. Corrupção é todo desvio ético, ou ilegal, ou imoral. Então, por exemplo, leis absurdas, né? Leis tributárias que são impossíveis de serem pagas pelo pequeno empreendedor, por exemplo, e que acaba favorecendo o fiscal corrupto, né? Que o cara não aguenta pagar, o fiscal vai lá para não dar uma multa ainda maior, acaba se favorecendo, e o empresário acaba cedendo. Então, se no Brasil, cara, não mudarmos as regras, as leis, eles são inviáveis o custo. Então a corrupção frente a essa legislação, essas normas tão inadequadas, funciona como uma válvula de escape para o empresário, para o cidadão que precisa resolver uma situação grave. Então se a gente não adequar as leis à sociedade, a sociedade vai se ver obrigada a ceder a esse nível de corrupção. Então, qual é o antídoto para que a gente venha combater a corrupção e diminuí-la a um nível que os corruptos fiquem acuados? Primeiro passo, tomar consciência que é preciso que venhamos assumir esse combate à corrupção de forma ética. Assumir esse combate eticamente. Caso contrário, todo método usado vai se corromper. Não vai funcionar. O segundo passo, cara, seria aumentar o nível de controle e atribuir consequências, realmente acabar com a impunidade, né? Aumentando totalmente o custo do crime, o custo da corrupção. Esse seria o segundo passo. E o terceiro passo, que uma revolução, uma mobilização cultural anti-corrupção. Por exemplo, a gente já teve resultados na questão dos direitos da criança e adolescente, do racismo, da homofobia e etc. Por quê? Porque houve uma mobilização. Então é preciso uma mobilização cultural, rede social, na arte, no teatro, na música, no TikTok. Vamos parar um pouco de dançar e refletir mais sobre a nossa sociedade. E aí sim, a partir da ética, a partir de controle fiscal, acabar com a impunidade e uma mobilização cultural, é possível diminuir a corrupção para um nível onde os corruptos fiquem acuados.